Vai parecer que eu sou um disco arranhado, mas não. Eu novamente tive uma primeira experiência com uma outra personagem criada pela Agatha Christie. Só que, diferente do livro anterior que eu trouxe aqui para o canal, esse não foi tão bem desenvolvido. Eu achei que deixou um pouco a desejar, sabe? Mas antes de adentrar mais, antes de falar um pouco mais sobre o que aconteceu no Caribe, deixe eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. O Mistério no Caribe foi originalmente publicado na Inglaterra em 1964, né? Mas veio aqui para o Brasil nessa edição da HarperCollins, né? Como todas as edições que eu estou trazendo aqui para esse quadro, né? Mas essa aqui veio em 2020. Ele é um livro curto, é um livro de 208 páginas e, novamente, se atentem à cor azul. Que mais para o final do vídeo tem aquele esquema dos desenhos e das cores que no final vocês vão entender um pouco mais. Não me diga! E antes de falar sobre esse livro, eu quero fazer uma ressalva / um agradecimento a um amigo que também é booktuber, o Michel, do canal Resenhando com Michel, que fez uma correção bastante apropriada, eu acho que eu posso colocar assim, né? Que no outro vídeo eu estava chamando o Poirot, né? Detetive Poirot, aí ele me corrigiu a pronúncia, na verdade, que não é Poirot, é Poirot. Então, deixo aqui meus agradecimentos ao Michel e mais uma vez consultei ele também para saber qual era a pronúncia certa do nome da nossa detetive, que é a Miss Marple, tá? Então, agradeço ao Michel, porque eu tenho um sobrenome esquisito também e detesto quando os outros falam meu sobrenome quando os outros falam meu sobrenome errado, né? Então, voltamos agora para a resenha do livro. Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente, como vocês também. Então, nesse livro a gente vai ver a história sendo narrada pela Miss Marple, que aparentemente, né, ela se apresenta ali para mim, né? Ela se mostrou para mim como uma senhorinha ali na faixa dos seus 60, 70 anos, que mora na Inglaterra, mas devido a alguns problemas de saúde e a questão do inverno ser muito rigoroso na Inglaterra, a pedido do sobrinho, resolveu passar as férias ali de verão, né? Ou melhor, seria de verão, né? Porque a gente está no outro lado do hemisfério, no Caribe. Só que ela é daquele tipo de velhinha que gosta de investigar, que gosta de descobrir. Ela não é daquele tipo de que fica parada, quieta no canto, sem fazer nada, né? Então, a princípio, quando ela chega nesse resort, ela fica um pouco... Como é que eu posso colocar? Acho que se sentindo monótona, se sentindo não valorizada, sabe? Ela começa a não gostar. Até um fatídico dia. Que o... Como é que ele chama? Deixa eu até pegar aqui. Major Polegrave. Acho que é esse mesmo. Um dos hóspedes do hotel. Falastrão, né? Gosta de se... Como é que eu posso colocar? Aquele tipo de gente que gosta de falar sobre o que aconteceu no passado, o que viveu. Algumas mentiras, outras nem tanto, né? Mas ele é um falastrão. E ele começa a contar para ela de uma história de um assassinato. Então aí ela já cresceu o olho. Mas depois ela ficou pensando que poderia ser mais uma história inventada por ele e tal. Então ela não deu muita bola. O que ela acabou se arrependendo muito. Porque a história que o Major contou para ela é mais ou menos o seguinte. Ele tem uma fotografia de um possível assassino que foi tirado minutos depois, né, ali no local do crime. Parece que ele revisitou a cena do crime, alguma coisa assim. E aparentemente é ali perto do... Como é que fala? Ele escutou de alguém, né, tipo assim, um clube de médicos, alguma coisa assim. Eu não me recordo muito bem não, porque até coisa dele falando demais... E como o livro é narrado pela Miss Marple, eu fiquei assim, gente, não vai dar em nada isso aqui não. Não vai dar em nada isso aqui não. Antes eu também tivesse prestado atenção. Porque no final das contas, ele não mostra a foto pra ela. Ela fica nessa questão de a foto existiu, não existiu, que aparência tinha a pessoa na foto e tal, né?
Por que ele não mostra para ela a foto? Porque aparentemente ele reconheceu o assassino num campo de visão ali onde ele estava junto com a Miss Marple. E depois, acho que um ou 2 dias depois, o Major amanhece, entre aspas, né, morto. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. Depois da morte do Major, começa a espalhar um boato, né, um cochicho, né, de que ele, na verdade, tinha problema de pressão alta e que a causa da morte dele deve ter sido o excesso de medicamento, dele ter tomado muito do remédio. Só que a Miss Marple tem absoluta certeza de que o Major comentou para ela, dentre essas várias falas dele, né, de que ele nunca teve problema de pressão, que apesar da idade dele muito avançada, que ele tinha a saúde de ferro. Então eu achei estranho isso. E ela procura saber quem inventou essa fofoca, esse boato. E fica aquele negócio de, fulano que falou para ciclano, que ouviu de Beltrano, que não sei o quê. E no final ela acaba não descobrindo quem começou esse boato. Mas a Miss Marple começa nessa de tentar descobrir quem começou o boato e tal, né? Ela começa também assim... Melhor, começa não, ótimo, né? Ela vai se interessando mais, tenta descobrir mais sobre os outros hóspedes do resort. Porque parece que tem alguém querendo encobrir a morte do Major. Mas ela fica assim, mas quem? Então aí a história começa... antes é falado só dado os nomes assim, né? Muito avulso, típico da Agatha, né? Dos outros personagens. Mas depois, com a investigação, começa a narrar um pouco mais, desvendar um pouco mais sobre os outros personagens. E como eu disse, como também é típico da Agatha, tem um monte de personagens. Eu tenho uma lista aqui, que eu depois dos 2 primeiros livros dela, eu percebi que tem essa quantidade de personagens, né? Que às vezes envolve muito na trama, então eu fiz uma listinha aqui e eu vou estar lendo para vocês os nomes dos personagens, porque eu não vou decorar todos, né? E qual é mais ou menos a posição deles na história. Senta que lá vem a história. Então a gente tem muitos casais, né? Então o primeiro casal que a gente tem aqui é o Coronel Edward e Senhora Evelyn Houghton. Acho que é assim mesmo, né? Eu coloquei assim. São casados há anos, mas fingem que tem um casamento... Fingem. Gente, meu português está ótimo. Que tem um casamento feliz, mas não é tão bem assim. Tem o Greg e a Lucy Dixon. É um casal jovem, muito rico. E... como é que tá aqui? E... eles sempre se hospedam no resort nesses períodos mais praianos, né? Então eles não vão uma vez por ano ou 2 vezes por ano igualzinho o casal Rington, não. E os 2 casais, o casal Rington e o casal Dixon, são amigos. Os 4 são amigos. Então aí também tem o casal, os 2 proprietários do resort, né? Que também é um casal, que é o Tim Kendall. Eu coloquei aqui um dos proprietários do resort, muito atencioso com os hóspedes, se mostra o tipo de cara que faz tudo pela esposa. E tem a esposa do Tim, né, que eu coloquei aqui, a Molly Kendall, que no decorrer da história, ela começa a ter lapsos de memória dela não lembrar aonde que ela esteve, com quem ela esteve, o que ela fez, o que ela falou. Então, assim... no começo da história ela parece ser uma mulher normal, muito preocupada, na verdade, com as finanças do hotel e tal, mas do nada ela começa, principalmente depois da morte do Major, ela começa a ter esses lapsos de memória. Então, meio esquisito, meio estranho. Mas, vamos continuar aqui. Dentre os funcionários do resort, a única que se dá o maior destaque é a Victoria, que é a camareira do resort. Né? Ela tem uma participação na história, né? Tem o Dr. Graham, que é um médico, o Sr. Rafael, é isso mesmo, não estou pronunciando errado, Rafael. Ele é tido como um velho que precisa dos outros para fazer tudo para ele, que ele não anda,
não é um velho resmungão, que tem muito dinheiro, mas que dá tchau assim, né, com a mão fechada. E é tido como, eu até coloquei aqui, ele faz os funcionários dele de gato e sapato, né? E dentre 2 funcionários dele que estão hospedados com ele junto no resort, a gente tem o Jackson, que é o massagista e o faz-tudo do Sr. Raphael, e a secretária, a Esther, que engole muito sapo desse cara, mas creio eu que pela história, né, pela história de vida dela, mas é por conta da filha pequena que ela tem, ela perdeu o marido muito cedo, então ela meio que engole sapo do Sr. Raphael, justamente por causa da filha. Assim. Então a gente tem 3 casais, né, os 2 casais de hóspedes e o casal de proprietários, então isso aí são 6 personagens. Tem a Victoria, a 7ª personagem, o Dr. Graham, o 8º, o Raphael, o Jackson, 10 personagens. 10 personagens para essa história. Então, assim, o mínimo que eu esperava de tudo isso, de toda essa trama, de todos os segredos desses 10 personagens, era que no final tivesse uma desenvoltura muito boa, muito precisa para todos eles. Só que não foi bem assim. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas antes de falar, então, sobre esse desfecho / não desfecho que a Agatha deu para todos esses 10 personagens, vamos voltar aqui para nossa trama, vamos voltar aqui para essa investigação da Miss Marple. A Miss Marple, ela começa a procurar, assim, ela pensa, bom, peraí, o Major morreu de um modo estranho, porque ele não tomava remédios e tal, e ele ia me mostrar foto, então ela procura meios de conseguir reaver essa foto para ela poder ver se realmente essa foto existia ou não. Até que ela descobre que, na verdade, essa foto existiu, né? Que ela chegou a ver, na verdade, eu acho, só não conseguiu ver a foto. Só que, aparentemente, a foto sumiu. De todos os pertences lá que foram recolhidos do quarto do Major, a foto não estava lá listada. Então aí a Miss Marple já começa a pensar, opa, então o Major não foi uma morte acidental, ele foi assassinado. Alguém, possivelmente o assassino que estava presente na foto, né, fez de tudo ali e tal para poder parecer que o Major tomou remédio, não sei o quê, mas com o intuito de roubar a foto. Então ela começa a investigar, a ver mais, né, entrar mais nos segredos dos outros personagens. Toque, toque, toque. Então, entre os segredos de personagens aqui e ali, é um que trai o outro, é um que faz não sei o que, e tá escondendo não sei o que lá da mulher, do cara e tudo mais, né? Daí, essa parte me prendeu, eu tenho que admitir, foi bem intrigante, foi bem instigante e tal, só que não ficou só na morte do Major. Houve mais 2 assassinatos, né? Um para não dar spoiler, né? Um foi atrás de uma moita, uma pessoa foi esfaqueada, e a outra foi afogada, porque até então não sabe se ela foi afogada ou se ela só foi de arrastar para cima mesmo, se ela se suicidou, né? Então, assim, foi bom a história no final, foi revelado a questão do assassino, quais eram as motivações do assassino, quem estava por trás de tudo, os outros segredos dos outros personagens. Deixou ali a trama um pouco mais quente, um pouco mais fervorosa, eu acho que eu posso colocar assim. Deixou. Só que o que me atrapalhou muito nessa história foi justamente essa questão. Porque a Agatha, no final das contas, ela traz, junto com a Miss Marple, né, no caso, o desfecho de tudo com relação ao assassino das 3 pessoas. Ótimo. Mas beleza. E as outras coisas que ela deixou para trás? Não sei. Eu falo do seguinte, ela fala, a gente não sabe no começo da história que o casamento dos Hinton está sendo ali um casamento de fachada, né? Casamento longo com eles não felizes. Então, o que ocasionou para o casamento deles não estar tão feliz assim? Foi só por conta daquilo ali que ela colocou? A justificativa que um parceiro dá para o outro, né? Não vou jogar assim para não dar spoiler. Não, para mim não foi o suficiente. Ficou ele ainda também aberto. Será que
fulano fez realmente aquilo que acabou ocasionando na morte de Beltrano e se viu no emaranhado e tal, e também não dá para se saber se a outra parte também estava envolvido ou não, porque no final das contas o beneficiado foi a outra parte, sabe? Então assim, ficou aí em aberto, sabe? Infelizmente, eu sei que o caso principal é o caso das 3 mortes, é o caso do assassino, do major, da pessoa que morreu atrás da moita, da pessoa que foi afogada, entre aspas, né? Mas, e os outros? Deixou em aberto. Por que não colocar ali uma notinha de rodapé ou um jornal que a Miss Marple pegou depois de anos, ou de meses, no caso, onde a polícia desvendou um outro caso e tal, e descreve ali esses outros 4 personagens, sabe? Me deixou... eu falo porque é o seguinte, essa parte me deixou preso na história por muito tempo, por muitas páginas. Eu só conseguia pensar em quais eram as motivações desses casais e tal, do porquê, que não sei o que e tudo mais, para no final eu ficar com mais sede ainda, quando eu tava descobrindo as outras mortes e tal, e só resolver as outras mortes. Esses 4 casais deixou em aberto. Eu fiquei assim, sacanagem, né? Desumano. O que tá acontecendo comigo? Então assim, passando uma olhada de olho aqui agora no meu roteiro, né, pra eu não ficar repetindo mais coisas, porque eu acho que se bobear já até teve umas repetidas aqui. Eu coloquei nomes de personagens aqui que eu sei que se eu acabar falando vai ser spoiler. Então, como é um livro curto, como eu disse, prefiro só jogar esses casais assim, né, por alto, e sem colocar gêneros nem nada para não dar spoiler. Então, vou só fechar essa resenha falando que Um Mistério no Caribe foi um livro que me prendeu, um livro em que no final o passado do personagem, do assassino, as motivações, os outros personagens que estavam ali envolvidos e tal, me surpreendeu bastante, mas essa questão dos casais que ficou em aberto me decepcionou. Por conta disso, eu fechei Um Mistério no Caribe com 3 estrelas, sendo o menor nota que eu já dei até agora para o livro da Agatha, e espero eu encontrar algum outro livro com a investigação da Miss Marple que seja bom, pelo menos que tenha um final bom, né? Porque esse aqui foi muito bom no começo, no meio, mas que o final me deixou decepcionado. Inferno! Inferno! E como no caso desse livro tem 3 locais de assassinato, e principalmente um deles, o major, morreu no quarto, eu pensei assim, bom, vai eu desenhar novamente um quarto, um móvel, onde é tudo padronizado, que não sei o que. Eu falei, não, vou focar dessa vez o desenho nos objetos, pelo menos aonde ficaria, né, no caso, os objetos usados na morte, acho que posso colocar assim, né, é meio mórbido falar assim, mas é mais ou menos assim que funciona a história. Então, como vocês, a essa altura, né, do vídeo, eu já vou estar colocando aqui o esboço para vocês verem. Então, vocês vão estar vendo aqui agora o esboço dos 3 locais de assassinato. Eu desenhei um armário meio que geométrico, né? Eu já tinha visto esse armário já uma vez, eu achei muito interessante. Só que eu desenhei ele só com espelho central, porque o que eu tinha visto, ele tinha essas 3 colunas que vocês não estão vendo no desenho, de espelhos, sendo que as 2 laterais se abriam para fora assim, né? Só que eu falei, eu preciso de mostrar os conteúdos dentro dos armários. Então eu vou desenhar aqui só o espelho central, e nas laterais eu vou deixar como se estivessem aberto, ok? Então esse é o primeiro local do crime, né? Que é do major. A moita eu desenhei embaixo, com a faca no chão, e o rio corrente. Então nesse segundo desenho, que vai estar chegando agora aqui para vocês, você já deve ter percebido, né? Que tem uma diferençazinha do primeiro com o segundo, porque eu vi que tinha algum contorno que estava muito feio, eu vi que estava faltando mais coisa na prateleira, porque eu lembro que tinha muita coisa na prateleira, que era citado, né? Então por isso que eles acharam difícil o major, ou melhor, difícil não, eles acharam fácil o major ter confundido os remédios lá e tal, sabe? Então resolvi fazer algumas alterações, como vocês podem ver no contorno, e no desenho final, que eu acabei de esquecendo de pegar, vou pegar ele aqui,
Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá. Eita. Tá aqui. Então aqui a gente tem eu coloquei esse morte 1. Remédio. Então, deixa eu aproximar aqui da câmera. Foi bem... Eu não lembro se, na verdade, tinha o nome do remédio, só que eu falei, vai ficar muito... Não vai caber, né? Então eu só fiz um risquinho ali. Aqui no caso, a segunda morte esfaqueada. Gente, não reparem, eu não sei desenhar a moita. Acho que tá bem claro isso, né? E a terceira morte, eu até numerei aqui justamente para não esquecer, né? Terceira morte aqui no cantinho. Afogamento, porque é um mistério também na história. Só fiz aquela breve assinatura, né? Até eu esqueci o nome. A assinatura e a legenda e tal. E assim, eu sei que esse desenho tá bem diferente dos outros, como eu disse. Ele também foi um livro totalmente diferente dos outros. São 3 locais de crime diferentes, são 3 assassinatos diferentes, modos diferentes, mas que no final todo se encaixa na história. Mas como eu disse, só esse final, só esse mistério. Os outros mistérios que a Agatha trouxe, que a Miss Marple acabou encontrando, ficou em aberto e acabou me decepcionando. Então, é sobre isso, né? Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Vou novamente agradecer vocês por estar me acompanhando nessa jornada de fazer desenhos esquisitos de mato que não tem formato de mato direito, de armário de banheiro que mais parece um andar de sei lá o que, né? Depois que eu percebi isso também. Mas é sobre isso e tá tudo bem. A gente vai desenhando, a gente vai colorindo. O importante é sempre se divertir, ok? Então, agora sim, eu vou me despedindo de vocês por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Guerreira. Humildade eu não preciso nem falar, porque transparece no meu rosto. Decidida, forte.